Salve, herdeiros do trono perdido! O reino de Gânor clama por justiça, e a coroa aguarda aquele que será digno de erguê-la novamente. Eu sou Rafa de Boa, seja bem-vindo a mais um episódio da leitura do livro-jogo A Coroa de Gânor. No episódio anterior, nós conhecemos o Castelo do Outono Eterno, interagimos com Lady Galine e também com o Duque Garland. No quarto que invadimos, onde o Duque estava, percebemos que ele não está muito bem de saúde, mas com as nossas interações foi possível que ele nos guiasse rumo ao Pilar das Virtudes, o qual faremos a partir de hoje neste episódio. Se você não está por dentro ainda do que está acontecendo, nós estamos com a leitura em dia aqui no nosso canal, então é só conferir na nossa playlist A Coroa de Gânor. Mas a partir de agora, daremos início de onde paramos no episódio anterior. Vamos lá! No item onde paramos, que era o 136, ele dizia que quanto antes estiver avançando rumo ao Pilar das Virtudes, antes conseguirá afastar esses pensamentos sombrios, um pensamento de que talvez não consigamos viver para conquistar essa coroa. Mas teremos fé, paciência e muita responsabilidade nessa leitura para conduzir as melhores decisões e contar também com a ajuda dos dados que estão disponíveis aí neste recurso que disponibilizo para vocês aí durante este vídeo. E no final do item, ele pede para irmos para 50, que é lá no início do livro também. Vamos lá ver o que acontece a partir do item 50. Você deixa o Castelo do Outono Eterno, começando sua jornada e a busca pela coroa de Gânor. Desde que ouviu os primeiros boatos sobre essa missão, escutou que aventureiros do reino inteiro deverão fazer uma pequena parte cada um, para redimir Gânor e possibilitar a ascensão do verdadeiro rei. Talvez isso signifique que você mesmo não seja o herdeiro, mas nunca saberá se não tentar. O caminho à frente é deserto, sombrio e ameaçador para onde quer que você olhe. Os plebeus já não mais viajam entre aldeias com medo de bandidos. As florestas se tornaram covis de monstros e coisas ainda piores. Cabe a você desbravar a trilha, seja ela qual for. Você vai ir pelas estradas ou ir pelos ermos? Começou já para a gente decidir o que vai acontecer nessa jornada aí. Às vezes dá até um receio, né, de escolher alguma opção errada. Mas eu acho que eu vou pelas estradas. Pode conter alguns bandidos, mas pelos ermos podem conter criaturas e monstros, né? Vamos começar pelo mais fácil e prudente, talvez, que é ir pelas estradas. E aí eu vou para o item 112. Poucas horas na estrada já transformam o ambiente. O Castelo do Outono Eterno parece fazer parte de outro mundo. Você não cruza com ninguém, e a mera noção de que algum dia houve soldados reais patrulhando alguns trechos é esquisita. O solo é lamacento e esburacado, pois não há nenhum tipo de manutenção. Você passa por um marco de distância e não consegue nem mesmo ler o que estava escrito nele. Está tombado e destruído. Nos próximos dias, você passa por algumas aldeias, mas não encontra ninguém vivo. O povo abandonou esses lugarejos, ou foi massacrado por bandidos sanguinários. Você enfim avista outras pessoas, mas em péssimo estado. São refugiados maltrapilhos, carregando suas parcas posses nas costas, indo na direção contrária a você. A maioria dos refugiados se afasta de você por instinto, mas um homem o interpela de longe. Está indo na direção errada, viajante. De onde viemos, só existe a morte.
Você agradece o aviso, mas continua em frente. Passam-se mais alguns dias de marasmo lúgubre, então a estrada mergulha num bosque escuro. Faça um teste de habilidade sobrevivência. Se passar, vá para 3. Caso contrário, vá para 86. Vamos ir, nesse caso, para um bosque. É surpreendente, hein? Um bosque escuro, por mais que esteja um pouco claro na imagem, mas ele pede que façamos aqui um teste de habilidade sobrevivência. No teste que nós temos aqui, nós temos o Healing, né? Sabemos que a habilidade dele é 8, e como ele é treinado em sobrevivência, ele tem a perícia sobrevivência, nós ganhamos mais 2 pontos. Ou seja, temos um teste que necessariamente precisamos tirar até 10 para passar. Lembrando das regras anteriores, também estão disponíveis aí nos episódios que fizemos antes deste que estamos agora. Então, vamos rolar o teste. Lembrando que são 2d6, né? Tiramos 6 e passamos no teste. Lembrando que nesse caso nós teríamos 10, né, de um total. Então fomos bem até. E aí então vamos para o item 3. Logo de cara, lá no início mesmo do livro agora, né? As primeiras páginas. No item 3 nos diz o seguinte: à medida que a estrada é cercada pelo bosque, você nota que o ambiente é silencioso. Na verdade, silencioso demais. Não há canto de pássaros, nem cricrilar de grilos. Não há lebres se escondendo em tocas conforme você passa, nem pássaros empoleirados em galhos altos. A única coisa que você nota, além de árvores e escuridão, são vultos se esgueirando à frente, aproveitando a cobertura da mata. Provavelmente bandidos preparando uma emboscada. O que você faz? Embrenha-se na mata e passe ao largo deles? Grita: sou o batedor de uma comitiva nobre escoltada por uma tropa de cavaleiros. Fujam antes que suas cabeças vão parar na ponta de lanças. Grita: venham, faz tempo que não bebo sangue de inimigos. Segue caminho, mas discretamente se prepara para lutar. Tô entre a 134 e a 149. Não vou ser um heróizão aqui agora, não. Vou me preparar discretamente para lutar. Então vou para o item 149. Será que vamos ter inicialmente o primeiro combate? Você segue pelo bosque, mas discretamente começa a se preparar para uma luta. Está atento a tudo ao seu redor e faz questão de garantir que o chão à sua volta está livre de empecilhos que possam atrapalhar. Então, escuta um farfalhar de folhas. Um homem barbudo, vestindo trapos e portando um porrete, surge à sua frente, barrando o seu caminho. Ele arreganha os dentes e rosna. Você vai me entregar tudo que tem, incluindo seu sangue. Pode lutar e tornar tudo mais divertido, ou pode se jogar no chão e aceitar a morte. Ele assovia e outros homens e mulheres surgem dos dois lados do bosque, à sua frente e atrás de você. Eles avançam, porretes em punho, mas você já estava preparado e parte para cima deles com um ímpeto que os surpreende. Vá para 127 e receba mais 4 em seu teste de ataque na primeira rodada de combate. Vou até anotar já aqui na ficha do Healing. Eu tenho mais 4 aqui na primeira rodada.
Coloquei aqui como um atributo a mais aqui na força. Então, mostrando para vocês aí, tem um 4 ali embaixo do 8, né? E vamos para 127, talvez o primeiro combate desta gameplay da leitura do livro-jogo A Coroa de Gânor, hein? No item 127, ele vai nos dizer o seguinte. Aqui consta, inclusive, como eles já recomendam no início desse livro, as fichas de cada ameaça, né? Ou inimigo, vamos dizer assim. E aí consta que, enfrente os bandidos de estrada. Temos 3 bandoleiros. E cada um tem seus atributos, vamos dizer assim, conforme vocês podem ver aí na tela também. Então, o bandoleiro 1 tem 7 de força, 5 de vida, e eu posso gastar 3 PV para eliminá-lo automaticamente, né? O bandoleiro 2 tem 5 de ataque, 4 pontos de vida, e eu posso eliminá-lo com 2 PV. E o bandoleiro 3 tem 6 de ataque, 6 pontos de vida, e eu também posso eliminá-lo com 3 pontos de vida. Se eu vencer, vou para 338. A partir da segunda rodada, você pode escapar. Se fizer isso, vá para 69. Olha que interessante isso. Eu posso iniciar a rodada, né? E nesse caso, na segunda, se eu tiver um pouco ruim, né? Não com a sorte não em dia, eu posso fugir, né? Escapar. E aí tem uma outra opção para seguirmos no livro. Vou ajustar esse mapa, inclusive, agora com os bandoleiros, né? Temos 3 bandoleiros aqui disponíveis. Vamos lá. Vou colocá-los aqui, ó, para vocês ficarem por dentro. São 3 bandidos. Se eu não me engano, ele fala que um tá por trás, né? Eles estão me rodeando aqui, né? Então eu vou colocar, inclusive, aqui... Vou ajustar os inimigos para a gente ter um controle melhor aqui. Bandido 1. Bom, ajustados os inimigos, só um detalhe, né? Aqui também na ficha vocês podem perceber que existe o ícone do inimigo e os 3 são humanoides. Não que faça alguma diferença para nós nesse momento, mas enquanto eu estava configurando aí este campo de batalha, eu já pensei aqui que os pontos de vida do terceiro bandoleiro, bandoleiro 3, são maiores do que os dos outros, né? E lembrando que o Hidden, ele tem uma habilidade do ataque à distância, né? Que ele diz o seguinte: na primeira rodada de um combate, você pode gastar 1 PM. Se você fizer isso, role 1d6 e subtrai os resultados dos PV de um inimigo à sua escolha. Eu já vou gastar 1 PM aqui, nessa primeira aqui. Outro detalhe importante, que inclusive eu também trago aqui na regra de combate, tem uma colinha, que existe o seguinte, lá, quando existir mais de um inimigo, você escolhe um para começar a atacar. Contra esse inimigo você resolve o combate normalmente nessas 4 rodadas, né, que ele pede. E depois, os outros inimigos, eles vão te atacar também, mas a gente só vai se defender. O Hidden só se defende enquanto ele não elimina um inimigo, ele não pode ir para outro, né? E o teste que a gente rolar não vale para todos, vale apenas para um dos inimigos. Dito tudo isso, né, esse disclaimer todo aí que eu fiz, lembrando também que a gente tem outros detalhes aqui, ó. A cota de malha, eu reduzo o meu dano em 1 ponto. A minha adaga, qualquer um que eu tirar, qualquer teste 1 no dado, esse teste vira 3, esse resultado vira 3. E é isso que a gente tem agora para combate. Pessoal, seguinte, vocês podem ter percebido que talvez exista um corte
durante essa parte da transmissão é que é o seguinte. Eu li a regra, fiz a colinha de combate, a colinha com mais de um inimigo, a colinha de bônus que você tem que colocar, porém, eu não segui nada disso na hora que eu estava jogando mesmo. Existe, né, uma complexidade da regra, do entendimento, e também existe uma complexidade na hora da transmissão. Eu tenho que ficar trocando muita tela e eu esqueci completamente de algumas coisas. Então, vou dar alguns exemplos. Na regra de inimigos, quando existe mais do que um, você tem que dar a possibilidade dos outros também atacarem. Na primeira vez eu não fiz nada disso. Eu ataquei, eliminei, aí eu não deixei as outras oportunidades dos outros atacarem e tal. Outra coisa, os bônus que eu utilizei em todas as rodadas, que não pode, é só na primeira rodada. E também tem um detalhe que ele só pode ser utilizado se você conseguir ultrapassar a diferença do inimigo. Então, com base em tudo isso, eu vou refazer essa história, esse trecho. E o que acontece, dando um pequeno spoiler. Na primeira vez que eu joguei, e eu percebi isso somente agora na edição, tá, gente? Por isso que eu tô refazendo essa parte. Na primeira vez que eu joguei, eu passei desse trecho, né, desse item, dessa parte do livro, e passei ileso, né? E aí eu dei continuidade, chegando a uma outra coisa que vocês vão ver se tudo der certo mais pra frente. Questão é, se eu conseguir eliminar essas 3 ameaças, esses 3 inimigos, os 3 bandidos que constam no mapa, eu tenho ração comigo e eu vou gastar essas rações para restabelecer a minha vida se acaso eu tiver perdido vida, beleza? Então, restabelecendo e gastando essas rações, eu sei que mais pra frente eu não precisei usá-las, tá? E aí, mais pra frente, o bônus, todos os erros que eu cometi nessa parte, não cometi mais pra frente, tá? Então, só pra vocês entenderem como vai ser a ideia dessa situação aqui. E aí, também, pra facilitar até mesmo o entendimento, o que acontece? Nós começamos o turno. Eu tenho um bônus de mais 4. E anteriormente, se eu não me engano, não sei se está nessa parte do vídeo, se você já abordei isso no vídeo agora, mas eu também poderia gastar um PM para ter mais 2 de bônus por conta da minha habilidade, que eu tiro 6 diretamente do inimigo, tá? Eu vou usar a minha habilidade gastando PM e depois as outras 4 vai, obviamente, seguindo o percurso, tá? Então, outra coisa também que eu fiz com base no que eu já vivi, né? Só estou refazendo essa parte do combate só para não interferir na continuidade desse personagem, porque pode ser que ele morra agora, e aí tá tudo descartado e a gente começa uma outra jornada no caso, beleza? Vamos considerar que o Hirin vai conseguir sobreviver mesmo utilizando a regra correta. E aí o que eu fiz foi criar aqui uma nova cola, porque realmente na hora que eu estava jogando existia uma complexidade de anotar os resultados, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu criei a minha parte, que é o personagem, o Hirin. Qual que é o modificador do Hirin? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, pessoal? Não é esse resultado. Aqui o inimigo eu coloquei a quantidade de força deles, aqui é a minha força também, tá? O Hirin aqui é força. E aqui a força dos inimigos. Aqui é o modificador do inimigo, se ele tiver. E aqui também o resultado do dado, né? Porque a gente tem que somar o que a gente rolou no dado com também o que eu rolei. E aí o total de tudo isso, aqui está o exemplo, né? Ó, 8, 1 e 2. Então 8 com 1, 9, com mais 2, 11. Né? Aqui também 7 com 1, 8, com mais 2, 10. E aqui a diferença vai ser esse menos esse, tá? Então aqui já vou deixar o preenchimento automático. Isso aqui eu não vou tirar, isso aqui eu vou tirar, né? E assim como aqui. Então, só para vocês entenderem como está sendo essa parte da transmissão, tá? Se tudo der certo, a gente continua de uma parte editada. Se não der certo, a gente vai mudar o que está
na sequência, beleza? Eu já sei o que acontece, é bem legal, mas infelizmente eu cometi essa falha e achei que não fazia muito sentido continuar desse jeito, porque é uma falha muito grande, o personagem podia ter morrido, enfim, daria outro significado. Então você também que está assistindo, se você passou por isso, essa parte de combate realmente ela tem uma certa complexidade, principalmente para quem já, por exemplo, joga RPG, que tem umas coisas diferentes, né? Enfim, vamos lá. Então, inicialmente, o que acontece é que cada inimigo tem a sua força, né? O que eu fiz aqui, inclusive, até na transmissão, vocês podem perceber que aqui embaixo tem agora também a parte da plataforma que eu faço a rolagem. Então eu sempre coloco /R 2d6. Ele vai rolar 2d6 e vai me trazer o resultado. Das outras vezes, na transmissão, quando eu rolava o dado, a ideia é que apareça um dado em 3D na tela. Mas às vezes não conseguia aparecer ou ele ficava fora da tela que eu estava transmitindo. Se isso acontecer, você vai ter o resultado, você vai conseguir ver o resultado aqui nessa parte aí, beleza? Então fica ligado aí pra gente, até pra ser o máximo transparente possível nesse quesito, beleza? Então vamos começar. Aqui, lembrando que durante o jogo eu criei os 3 bandoleiros, então tem o bandoleiro 1 com 5 de vida, o bandoleiro 2 com 4 de vida e o bandoleiro 3 com 6 de vida, tá? O meu primeiro, eu sou o primeiro a atacar, né? E eu vou aproveitar o gasto do meu PM para rolar, né, o meu poder, né? Lembrando do poder do Healing, que ele pode, na primeira rodada de um combate, gastar um PM. Se ele fizer isso, ele rola um D6 e subtrai o resultado dos PV de um inimigo à sua escolha, tá bom? Dito isso, vou já rolar o D6. Vou rolar o D6 /R 1, como é um só, D6. Tirei 3 do bandoleiro 1. Esqueci de mencionar qual era o bandoleiro que eu ia tirar, né? Como eu tiro diretamente, né? Porque a regra diz aqui que se eu fizer isso, eu rolo um D6 e subtrai o resultado dos PV de um inimigo à sua escolha. Então eu vou aproveitar e ir no mais... talvez mais fraco, então, né? Vamos aproveitar para ir no mais fraco. Porque ele vai ter um só de PV, né? Menos 3 aqui. Beleza. Dando continuidade, então. Isso aí foi um poder que eu utilizei, tá, gente? É uma diferenciação do Healing, né? Outros personagens prontos têm outros tipos de poderes. Esse é o poder que ele tem todo início de combate. Ele pode usar uma vez só por combate. E aí já toma direto no dano. Tiramos um 3. Sobrou 1 de vida para o bandoleiro 2. E na sequência eu vou continuar no 2. Por que eu vou fazer isso? Até mesmo para me garantir que eu também não tome nenhum dano também nesse fluxo. Então, inicialmente, vou agora rolar meus 2d6. Eu tirei um 5 mais um 6, né? Tá vendo que o 6 não apareceu na tela, mas aqui vocês podem ver que ele aparece, né? 5 mais 6, 11. É um resultado muito bom. Inclusive já vou até atualizar na ficha, né? Para vocês verem ali. Então, tá a ficha aí. A guia de combate. O que acontece? Eu ainda não tenho o modificador, correto? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tirei 11. Lembrando que, inclusive, a gente passou muito perto de ter uma falha crítica. Lembra que o 6 e o 6 é sempre uma falha crítica, tá? Então tirou 5 e 6, passamos muito perto desse BAL acontecer, porém a gente tem um total de 19. Considerando que 11 no dado mais 8 da força do Healing, a gente tem um 19. Agora vamos ver quanto que o inimigo tem na sua rolagem. Vou aqui
tirar da frente, né, a ficha, pra gente rolar certinho. 3 e 2. Então, com o 3 e o 2, vou atualizar aqui. 3 e 2 no dado vão dar 5. E ele tem um total de 19, né? 12, quer dizer, total de 12. Perdão, esse não é o inimigo com 7. O inimigo com 7 é o inimigo... É esse aqui, é o inimigo 2, tá? Vou até confirmar aqui na minha cola. O inimigo que tem 4 pontos de vida, como vocês até podem ver aí na edição, é o que ele ataca com 5, né? Então, o que ataca com 5, rolou um 5, que é o que eu estava atacando inicialmente, beleza? Então, eu ataquei aqui o bandoleiro 2, que ele tinha poucos pontos de vida. E o bandoleiro 2, né, ele tem 5 de força. E 5 agora com o ataque dele, que foram 2 mais 3, ele vai ter um total de 10, né? Só que aí, o que eu tenho que fazer aqui agora? 8, 11, aqui tiro, né? O inimigo é esse aqui, e aí está dando uma diferença de 9. Voltando à regrinha para vocês só atualizarem aí, tá? E voltando à regrinha, pra gente não ter nenhum equívoco, ó. Compare os testes de ataque. Aquele que tiver o maior valor irá reduzir os PV do adversário em uma quantidade igual à diferença dos valores. Em caso de empate, ambos os combatentes perdem 1 PV. Aqui no bônus de dano, ó, se tiver um efeito que forneça um bônus de dano, sempre que seu teste for maior que o do inimigo, some esse bônus à diferença do teste. E outra coisa é que é o seguinte, nesse caso, o bônus que a gente tinha, ele nos dava 4 na primeira rodada, né? Como o caso aqui já foi, a diferença aqui deu 9 de diferença, é isso que a gente vai dar de dano no pobre coitado do inimigo, esse cara aqui, basicamente, está eliminado. Então deixa eu até tirar aqui da frente a ficha para mostrar para vocês que aqui ele está com um total de menos 8 agora. E aí esse cara está eliminado. Beleza, isso aqui já está feito. Perfeito? Porém, o que acontece? Foi aí que eu me perdi durante a primeira transmissão. Esse aqui está eliminado, né? Eu vou colocar até um destaque aqui nele. Só que nós ainda temos que rolar para o inimigo 1 e para o inimigo 2. Eu vou colocar... Peraí, inimigo 1 e inimigo 3, né? Ao invés de rodada aqui, eu vou arrumar. Vou colocar inimigo. Inimigo 1. Inimigo 2. 3. Aí de novo aqui. 1. 2. E o 3. O 3. Só que aqui deixa eu tirar esses negritos aqui para não confundir que esse aqui já está eliminado. Beleza? Estando eliminado, vou até colocar aqui também 8 para mim. Vou passar mais um aqui. Esse aqui já não entra mais em combate, mas esses aqui ainda entram. O inimigo 1, inimigo 1, inimigo 3, inimigo 3. Esse aqui já tá fora. A gente matou ele, né? Tiramos ele de combate na primeira rodada. Tá bom. Porém, ainda na primeira rodada, o que acontece é que o Hirin, ele não ataca mais, mas ele tem que se defender. E aí, é isso. Primeiro, vou rolar agora para o inimigo 1. É o meu teste, primeiro, né? Tirei um 2. Muito, muito, muito ruim. Muito ruim mesmo.
E aí vamos atualizar a minha parte. Aqui meu dado é 2, tá? E agora temos que torcer para um dado ruim deste também inimigo aí. 4 e 1, 5. Voltamos lá na ficha. O dado aqui é 5. Eu perco um total de 2. Beleza? Porém, se eu tenho aqui menos 2, né? Eu vou aqui entender. Compare os testes. Em caso de empate, ambos os combatentes perdem 1 PV. Mas aquele que tiver o maior valor irá reduzir o PV do adversário em uma quantidade igual à diferença, né? Então a diferença é de menos 2. Vamos lá na ficha do Healing e atualizar a ficha dele. Menos 2. Agora ele está com 18 pontos de vida. Beleza? Porém, ainda falta o inimigo 3 me atacar. Que é esse aqui de baixo. Vai me atacar. Vamos lá. Eu primeiro rolo meus dados. 6 e 3. Então, o meu modificador é 9. E agora a rolagem dele. 8. 5 mais 3, 8. É o total da rolagem dele. Ufa. Dessa vez a gente conseguiu ficar acima nos pontos de vida. A gente não tomou dano. Beleza? Entenderam? Basicamente é isso que a gente vai fazer ao longo dessa jornada. E agora, como eu entro na rodada 2, eu já posso atacar outro inimigo. Beleza? Porque eu eliminei o primeiro, recebi o ataque dos dois. Agora eu vou para a segunda rodada para tentar eliminar o segundo e por aí vai. Pensando aqui, eu vou analisar. Esse aqui tem 5, esse aqui tem 6. Eu vou no que tiver menos vida, beleza? Então vamos no bandoleiro 1. No bandoleiro 1. Opa. 4 e 2, 6. Horroroso o meu teste também. Aqui na segunda rodada. 2 e 4, 6. Aí vamos ver o quanto ele vai conseguir se defender. 2 e 3, 5. Foi mal também, né? E aí eu consigo tirar 2 pontos de vida dele. Beleza? Menos 2. Estamos na segunda rodada, tá? Vou colocar 1 aqui. 2, 3. Beleza. Melhorou agora pra gente ter um entendimento. Na segunda rodada, eu tirei 2 de vida dele, tá? Do inimigo 1. E o inimigo 2 não está mais vivo, então ele não me ataca, mas o inimigo 3 ainda pode me atacar. Então, só pra mostrar pra vocês que a atualização que eu fiz, tá vendo? Rodada 1, 2 e 3. Então estamos na segunda rodada neste momento. Tirei 2 pontos de vida do inimigo 1. E agora vou tentar não receber ataque, no caso, do inimigo 3. Beleza? Do inimigo... exato, do inimigo 3. É isso que eu tô falando que gera uma certa complexidade aqui, gente. Eu tirei um 5 mais 3. 5 mais 3, 8. Tô somando 16 aqui. Contra 1 e 2 do inimigo. Total de 3. Caramba, o jogo tá a nosso favor hoje, viu? Esse aqui eu vou até apagar, peraí. Na transmissão vocês vão notar aí que eu tirei essa parte aí do item, tá? Coloquei as rodadas, na verdade, e tirei o inimigo 2 que não está mais em combate. Beleza? Esse aqui eu estou atacando, esse aqui estava me batendo, eu consegui superar e só me defendi. Beleza? Vou tirar novamente esse aqui.
Vou continuar a batalha, porque ainda o inimigo 1 está vivo, tá? Vamos lá. Segundo ataque meu nele. Tá com 3, muito fraco também. Dado 3. Sobrando um 11. Vamos lá ver quanto que ele vai tirar. 1 e 1. Tô indo muito mal nos dados, né, gente? Verdade seja dita. E de novo eu consigo superar ele com uma diferença de 2 pontos. Então tiro mais 2 pontos dele lá na ficha. E aí vai ficar muito próximo da morte. Tem 1 ponto de vida sobrando dele só. Mas agora ainda preciso me defender do ataque do inimigo 3. Tirei um 8. E agora... E ele tirou um 9. Porém, eu consegui passar por 1. Por 1. No total aqui. Lembrando que a força do Healing 8. Mais o dado 8. Mais o inimigo, né, a força do inimigo 6. Mais o dado 9. Deu 15. 16 contra 15. 1. E eu ganhei. Superei. E eu acabei de lembrar de uma outra coisa. Que durante a edição do episódio eu vi e tinha esquecido de novo. Lembrando que o Healing tem a cota de malha e também a adaga vem pro poder que eu já usei, mas ele também... Não, a adaga, o poder é o poder, a adaga é diferente, gente. A adaga eu posso, qualquer um que eu rolar, ele vira 3 no meu ataque, tá? No meu ataque, agora eu não sei se na defesa também. Mas vamos considerar isso nos próximos, não esquecer, tá? E aqui também eu reduzo qualquer dano sofrido em 1 ponto. Quanto que eu tirei anteriormente? Deixa eu tentar lembrar aqui. Vamos lá ver na ficha do Healing. Eu deveria tomar 19. Como eu esqueci disso, deixa pra trás, tá? Deixa como 18 mesmo. Tem que ficar atento nessas questões. Então, tem que lembrar dessas habilidades deles, tá? E aí a gente consegue jogar um jogo mais sensato aqui, né? Ele não me superou. Vamos entrar na rodada 4. Beleza? Deixar até aqui com... Na rodada 4. Esse aqui não tá valendo nada, né? Tá apagado aqui. E esse aqui também. Então vamos lá no inimigo 1 novamente. Eu preciso vencer ele só por 1, né? Porque aí eu consigo eliminá-lo durante essa rodada. 6 com 1, 7. Meu dado é 7. Meu total está dando 15. Contra o dele. Vamos lá. 5 e 2, 7. Estamos sempre... Mas... Gente... Vou ter que mostrar pra vocês agora. Diferença. Total meu foi 15, total dele foi 14. E a diferença foi de 1 ponto. E eu consigo agora, finalmente, né? Menos 1 aqui. Foi a 0. Ele está eliminado. O nosso inimigo bandoleiro 1, tá? Porém, lembrando que eu ainda preciso que o inimigo 3 ataque durante a segunda rodada. Então eu vou tentar me defender. Aí, foi. 2 com 5 tem um total de 7. Contra... Tá saindo muito repetido os resultados, né? 4 e 1, 5. Eu venço ele por 4 de diferença. Vocês podem ver aí, atualizadinho.
E eu sigo agora para uma quarta rodada somente com ele. Beleza? Então, é isso, ó. Vai sobrar só eu e ele. Sou eu e ele, né? Sou eu e ele agora. Então, na quarta rodada, contra o inimigo 3, /R, 2d6. Eu vou tirar da frente para vocês também verem. 5 e 1, 6. Meu total foi um 6. Tirar aqui. E o total dele vai ser 1 e 1. Tirou um 2 no total. A diferença... Deixa eu mostrar a diferença para vocês caírem para trás agora, meus amigos. A diferença foi um total de 6. Meu total foi 14, o total dele foi 8. E a diferença aqui foi de 6. Sendo de 6, também vou mostrar para vocês que a vida do Bandoleiro 3, lembrando que ela era de 6. E aí, temos menos 6 aqui. E tiramos mais esse também de cena. Beleza? O que aconteceu aqui? Agora eu usei de fato a regra certa do jogo, tá? Mas eu sigo a partir de agora com a edição da primeira vez que eu gravei esse episódio. E no começo dela eu vou estar com mais vida, eu vou estar com 20 de vidas totalmente recuperado, tá? Por conta disso, o que eu vou fazer? Eu vou gastar uma ração minha, tá? Do Hirin, né? Ele tinha 3 rações, ele vai passar a ter 2 ações e ele recupera 4 PV. Recuperando 4 PV, ele recupera tudo, lembrando que ele não pode sair, já que são 4 PV a ração, isso é 18, 19, 20, 21, 22, daria 22. Porém, a gente só pode considerar o limite de PV que ele tem. A gente não pode ultrapassar esse limite. Então, em partes, a gente deixa de ganhar 2 utilizando essa ração. Vamos estabelecer que agora ele está com 20 pontos de vida, perdeu 1 PM, tá bom? Então, da minha parte é isso. Continuem assistindo, porque agora é a continuação dessa história e tiveram algumas mudanças no livro. Acompanhe e verão, beleza? Valeu e desculpa aí, gente. Então, ele diz aqui que se nós vencêssemos para irmos até a página, ao item 338. Vamos lá. Você recupera o fôlego enquanto olha ao redor para os vários bandidos estendidos no chão. Se o combate foi difícil para um aventureiro, um plebeu não teria chance. Você também pensa em como a brutalidade se tornou comum em Gunor. Eles não queriam apenas assaltá-lo, mas também matá-lo. Revistando os corpos, você encontra 2d6 peças de prata, provavelmente fruto de saques anteriores. Sem mais nada a fazer aqui, você segue caminho. Vá para 69, mas antes vamos rolar aqui, né, também. De novo, 2d6. Para ver quantos que a gente encontrou. 10 peças de prata vieram com um bom... veio até aqui, ó. É um 5. Não, acho que provavelmente não saiu aí, mas saiu um outro 5, porque ele tá fora da imagem aí na tela, mas confia em mim, saíram 2 dados de 5 lá, o 5, né, o resultado 5 e 5 nos dois. Então, vou anotar aqui na ficha do Hirin, que agora nós temos 10 peças de prata, e aí tá atualizadinho ali na parte atual, no equipamento e dinheiro. E aí vamos para o item 69. Sua jornada continua. Você está se aproximando das Terras Castanhas, uma região sem grandes povoados no sul do reino, que acaba numa grande cordilheira nevada. O vento frio avisa que essa muralha gélida não está longe, e cada dia amanhece com uma temperatura mais baixa. À frente,
Apenas campos ondulados cobertos de relva. Vá para 138. Enfim, você avista um sinal de civilização. Infelizmente, não é um bom sinal. Uma coluna de fumaça se ergue à distância. Avançando, você consegue discernir que a origem da fumaça é uma pequena fazenda. Há plantações, uma casa e um celeiro, que ainda está queimando. Entrando na fazenda cautelosamente, você nota que há uma vaca morta na frente do celeiro. Mais perto, e vê sangue espalhado por toda a volta. Não parece haver ninguém aqui, exceto por animais mortos. O que você faz? Aproxima-se furtivamente do celeiro, afinal não sabe quem ou o que pode estar aqui. Aproxima-se correndo, pois alguém talvez esteja precisando de ajuda. Sai da fazenda e segue viagem antes de arriscar seu próprio pescoço. Eu tenho furtividade, né? Então vamos entrar furtivo. Me aproximo furtivamente do celeiro, então, porque eu realmente não sei quem ou o que pode estar aqui. Aí eu vou pro item 199. Você anda pela fazenda silenciosamente, escondendo-se atrás de fardos de feno e pedaços de cerca quebrada, aproximando-se do celeiro. Faça um teste de habilidade furtividade. Se passar, vá para 143. Caso contrário, vá para 263. Então agora o atributo 4 não vale mais, né? Vou até atualizar aqui a ficha do Healing. Isso aqui não vale. E nós temos um modificador só de 2, porque nós opa, não é aqui. É na habilidade. Na habilidade, agora nós temos habilidade de 10, porque o teste pede, e nós temos a perícia adequada de furtividade. Vamos rolar o teste, temos que tirar até 10. Tô com mau pressentimento aqui, pessoal, vamos ver. 7! Ufa! Saiu um 6 ali, mas né, o outro em compensação foi o pior. 1. Com um 7, nós passamos. Se a gente passa, vamos para o item 143. Você se aproxima do celeiro investigando o solo. Antes disso, tô com a ficha na frente aí, desculpa, mas é isso que aconteceu. 6 e 1, 7. Continuando. Você se aproxima do celeiro investigando o solo. Vê grandes pegadas com marcas de garras. Há alguma fera por aqui. Mas que fera utiliza fogo? Será que o animal derrubou um lampião ou algo assim? Em seguida você sente um cheiro estranho, desagradável, vindo de dentro da casa. Decidindo se afastar do celeiro para averiguar esse fedor, você se aproxima da casa. A porta da frente está destruída, provavelmente por garras de algum tipo. De repente, um grito de dor emerge do lado de dentro. Você chega mais perto, sem ser notado, e enxerga algo terrível. A criatura parece um cão, mas é tão grande quanto um cavalo. Espinhos negros emergem de suas costas arqueadas. Suas narinas esperem pequenas labaredas. A baba que escorre da boca da criatura é fervente. O cheiro vem da fera. É enxofre. Você não tem dúvidas de que este animal não é um animal comum, mas algo demoníaco. Um cão do inferno. Ele está de costas para você e não o ouviu chegando. A atenção da criatura está voltada para a família acuada num canto. 2 crianças estão com as costas encostadas na parede, enquanto um homem está caído à frente deles, sangrando, e uma mulher brande um ancinho quebrado, tentando se defender do monstro. Você pode aproveitar que a fera demoníaca está distraída para atacá-la. Vá para 130 e recebe mais 4 em seu teste de ataque na primeira rodada de combate. Ou pode aproveitar que ela ainda não o percebeu para sair daqui. Então vá para 88. Óbvio que o Hiri não vai embora, né? O Hiri tem um coração bom, é um caçador que quer, né, construir boas coisas com as pessoas. Vamos lá.
Ele tem a sua moralidade. Estamos diante de uma família com crianças sendo, né, enfim, atacadas, aí, quase atacadas por um cão do inferno. Então eu vou para 130. Agora me pegou aqui, eu não tenho certeza, mas eu não sei se a gente podia usar o mais 4 no teste em todos os testes anteriores, porque agora que eu li aqui que era na primeira rodada de combate. Se tiver acontecido isso, passou, gente, infelizmente. Não dá pra voltar atrás. Mas agora vamos nos atentar que é apenas na primeira rodada de combate que eu recebo esse bônus de mais 4. Então eu tenho aqui o bônus de mais 4 novamente na minha força. Correto? Esse modificador já não vale mais. O modificador da minha ficha ali da habilidade. Eu vou para 130. O item 130 para defender essa família. Lute contra o Cão do Inferno. O Cão do Inferno, ele é um demônio, bem dito aqui até que pelo símbolo do tipo de inimigo. Ele tem 8 de força, 9 de vida e eu posso destruir ele, né? Eliminar ele pagando 10 pontos de vida. Eu tenho 20, não vou fazer isso. Eu acho que está arriscado de qualquer maneira, mas ele tem 9 pontos de vida. Então, vamos ver aqui. Novamente, vou preparar aqui rapidamente o campo de batalha. Vamos continuar aí nesse campo mesmo e tirar aqui os inimigos anteriores, tá? E agora vou tentar aqui encontrar um animal que possa aparecer aqui com este cão. Ajustei, como vocês podem perceber, foi o máximo que eu consegui encontrar, parecido aí com o Cão do Inferno. Lembrando que são 8 de ataque, ele possui 9 de pontos de vida. E eu posso eliminar ele com 10, não vai ser isso que vai ser feito. Porém, ainda tem mais uma informação aqui no item, que é o seguinte. No final da segunda rodada, se o Cão do Inferno ainda estiver vivo, ele irá soprar fogo em você, causando 1d6 pontos de dano. E isso se repete a cada 2 rodadas, no final da quarta, no final da sexta e assim por diante. Se você tiver algum item para utilizar contra essa criatura, agora é a hora. Se vencer, vá para 20. Bom, gente, como vocês puderam perceber, eu também errei, me equivoquei neste combate contra o Cão do Inferno. Por isso vou fazer a regravação disso e jogar novamente, no intuito de, se der ruim para o Hirin, usando as regras corretas de combate, acabou para ele e acabou a jornada do Hirin, a gente continua com uma outra ficha. Caso contrário, se der tudo certo para ele, a edição continua com a primeira gravação, né, que eu fiz deste episódio, tá? Eu já disponibilizei no mapa o Cão do Inferno com os seus pontos de vida aí de 9, né, que é o total dele. Também já criei uma colinha, que eu vou deixar disponível aqui, no caso, para vocês olharem, né, que já coloquei que a força dele é 8 do cão, a minha força também é 8, então estamos empatados nisso. As diferenças que eu tenho, né, para trabalhar aí contra ele, porque até mesmo o item aqui diz, se você tiver algum item para utilizar contra esta criatura, agora é a hora. Não vamos esquecer. Temos a cota de malha. A cota de malha reduza qualquer dano sofrido em 1 ponto. Beleza. A adaga. A adaga, qualquer dado 1 que eu rolar, ele vira 3. Beleza? E vou gastar mais um PM, porque eu posso gastar na primeira rodada de um combate, eu posso gastar um PM. E se eu fizer isso, eu já rolo 1d6. Gastei mais um PM ali. Eu tenho total da minha vida, porque, né, utilizei a ração anteriormente. E que mais? Acho que é isso. Tentaremos não esquecer
A guia está disponível aqui também para a gente acompanhar juntos. Então vai ser da mesma forma que eu fiz anteriormente, mostrando para vocês em tempo real aí esse combate. Beleza? Então, inicialmente, vamos utilizar aqui o ataque à distância, que é o poder do Hirin. E rolo 1d6. Tiro 3 pontos de vida direto da vida do Cão do Inferno. Então ele está com 6 pontos de vida. Um detalhe outro importante que eu já mencionei no vídeo. A partir da segunda rodada, eu até coloquei diferente aí para vocês verem. A partir da segunda rodada, no final dela, o cão sopra fogo em mim. E é a mesma coisa como se fosse o meu ataque à distância. É 1d6 diretamente nos meus pontos de vida. O que eu posso fazer só é usar minha cota de malha para tentar não tomar o dano total tirando um dele. Beleza? Vai ser muito importante isso. Não podemos esquecer. Então, a partir de agora, começa o combate em si, as rolagens dos 2 dados de cada um, e a gente vai comparar aqui o êxito, né, e o revés que pode acontecer aí durante esse combate. Primeiro meu ataque. Tiro 6. E aí agora eu preciso ganhar dele, né? Porque ele tem 8 também de força, então a gente está sempre empatado. A diferença vai ser nos 2 dados D6, tá? 2 e 3. Por muito pouco, a gente conseguiu superar esse ataque. Então, né, eu somei 14 e ele somou 13. A diferença deu 1. Só que também não podemos esquecer que eu consigo utilizar 4 nessa soma. Então, o total de 1 mais 4 vai virar 5. Então, são 5 pontos de vida diretamente tirados aí do cão. E aí vai sobrar 1 ponto de vida. Vamos pra cima, vai dar tudo certo. Agora é a hora. Beleza? Novamente, mais uma rodada. Eu tirei um dado 1. E, lembrando que o dado 1, né, como a gente falou aqui, ele vira 3. Com a adaga. Qualquer dado 1 vira 3. Então, desse total que nós tiramos, o 3 mais 2 vai virar um 5 aqui, galera. Vai virar um 5. 5. E agora é o ataque dele. Nossa, 9. Tirou um 9. 9. 6 mais 3 aí, total dele deu 9. Dessa vez não foi possível, gente. Não foi possível. Desculpa que o mapinha aí acabou ficando um pouco fora, mas voltei pro ponto dele. E aí, eu tomo 4 pontos de vida diretamente desse ataque. Menos 4. Só que eu ainda tenho a cota de malha e eu ganho mais 1 aqui, na verdade. De 16 fica 17 no caso, tá, gente? Tomo 3 de dano ao invés de 4. Só que ele ainda ataca com 1d6, que é o sopro de fogo dele, baforando na gente. 4. Tirou um 4. Desse 4, lembrando novamente, a cota de malha me protege mais 1. Mostrando pra vocês aqui. Ele tirou um 4. A cota de malha me dá uma... me segura um pouco aqui. Qualquer dano sofrido reduzo em menos 1 desse dano. Então o total desse 4 vira 3. Então vou tirar mais 3 da vida do Hirin, coitado. Tá com 14 agora. Porém, no terceiro turno ele não tem esse poder ativo, beleza?
Então vamos dar continuidade para o terceiro turno. O Hirin vai fazer o ataque dele primeiro. 5 e 1 vira 3, 8. 1 vira 3, então tem um total de 8. Torcer para um resultado menor que esse. 10. Tirou 10. O cão tirou 10. É o cão mesmo esse cara, né? Tá doido, caras. Vem aí mostrando que ele tem uma diferença de menos 2. Só que desse menos 2 vai virar menos 1 na vida direta do Hirin. Menos 1. É, mas de grão em grão, né? E lembrando que o próximo turno final dele, se eu não conseguir tirar pelo menos 1 de dano dele, do cão, nós vamos tomar mais um ataque de sopro de fogo. Mas torcida aí, galera. 2 e 3. Muito ruim, tá indo muito mal, cara, o Hirin. Muito mal. Muito mal mesmo. E vamos ver o ataque dele. 5 e 4. Ele tá muito on fire, literalmente, esse cão, caras. Ele está muito on fire. Olha lá, ó, menos 4 pontos de vida. Só que aí vira menos 3 pro Hirin, né? Então, atualizando aqui, menos 3. 10 pontos, tá na metade dos pontos de vida do Hirin. E ele vai fazer agora o sopro, que tá no final da quarta rodada, que é par. 4. Tirou um 4. Só que eu tomo 3. 7 agora. Tem que, em algum momento, eu tenho que superar esse cara. E espero que logo, né? Porque tá muito difícil já. 7 pontos de vida só, gente. É muito pouco. Vamos lá, Hirin. Reaja, cara. 6 e 2. Melhorou, hein? 8. Podia ter saído um 1 aqui, hein? Que um 1 já viraria um 3. E aí um total de 9. Mas agora tá dando um 8, né? Bom, vamos lá. Atualizar aqui. 8 pontos. Ô, cão. Por favor, hein? Ah, não! Ah, não! Ah, não! 5 com 4, 9. Caramba, caras. Por uma de diferença, nós tomamos mais um dano. Só que como eu reduzo 1, eu não tomo nada, né? Pelo menos isso. Mas a gente podia ter matado ele, né? E a gente tá no 5º turno. Eu ia até rolar já o sopro dele, mas não vou, porque, né? É isso. E agora, ainda bem que a gente comprou essa cota de malha, né? Compramos lá no segundo episódio dessa jornada. Foi importantíssimo. Então vamos lá, Hirin. Agora, é agora, meu caro. Vambora. 5 e 3, 8. Beleza. 5 e 3, 8. E eu vou falar, hein? Agora você vai mal, cão. Agora você vai mal. 8. 8 com 8. O que acontece agora, galera? A regra diz... Eu vou até transmitir aqui. Compartilhar. A regra diz o seguinte. Empate, correto? Estamos empatados em 16 no total. Aqui diz o seguinte. Em caso de empate, ambos os combatentes perdem um ponto de vida. Eu não posso tomar um, mas ele pode. Então, se o cão pode tomar esse ponto de vida, então ele perde um ponto de vida. E, finalmente, conseguimos matar esse. Conseguimos, meus caros. Conseguimos, o cão do inferno não está mais por aqui. Salvamos essa família. Salvamos a missão e a continuidade da edição desse episódio, que eu tinha realmente já derrotado, mas dessa vez foi muito mais difícil. Eu juro que... Vamos lá. Eu imaginei que realmente pudesse perder utilizando as regras novas. E se isso acontecesse, gente,
podem confiar em mim, a gente ia realmente acabar com a jornada dele agora. Não tem porquê, perde a graça, né? Se eu ficar fazendo cera ou cena, ou enfim, vou dar uma engalbelada aqui, vou rolar o dado diferente. Tanto que o dado está sendo transmitido para vocês em tempo real, né? Se eu cometi algum equívoco, comenta aí na questão de combate, tá? Mas a questão é que eu consegui passar de verdade. Não é regravação, tá? É apenas uma única tomada da vez que eu errei e eu quis corrigir porque eu tinha passado por ele. Se eu tivesse perdido, ia ficar também da mesma maneira. Perdi. E aí seria um novo personagem. Como eu passei de uma forma muito fácil, eu resolvi reeditar, né? Reeditar assim, regravar essa parte, utilizando a regra correta, o combate certo, com os itens que eu tenho e tudo mais. Então, agora sim, continuem a jornada e Hirin, salvo pelo gongo, hein? Salvo por muito pouco, ele ficou com 7 pontos de vida. Aliás, é o seguinte, antes que a gente continue aí, eu acredito que ele não tenha tomado dano, alguma coisa assim, ou tomou pouco dano, tomou uns 2 pontos de vida, sei lá. Aí a gente ainda tem, deixa eu até ver aqui, a gente ainda tem 2 ações de viagem disponível, tá? Cada uma dá 4 pontos de vida e a gente está no momento certo para consumi-las, beleza? Consumindo essas ações, eu ganho 8 pontos de vida, porque atualmente, como ele está com 7, eu tomei 13 aqui, né? Então, tô com 7 pontos de vida lá, que eu atualizei ali atualizei aqui na ficha, mas no mapinha também está atualizado. O ponto é o seguinte, se a gente utilizar 2 ações, a gente vai ganhar 8 pontos de vida, só que aí não tem mais nada, né, de ração. Eu acho que é prudente fazer isso, né, e até para atualizar aí como está essa questão. Então eu vou gastar as 2 ações, ganho 8 pontos de vida, tá? Então aqui, vou até atualizar lá no mapinha também, com a vida do Hirin aqui, ó, mais 8. Vai ficar com 15 pontos de vida. Aqui eu tenho que atualizar também menos 1, que agora ele está com 8 pontos de mana. Só que aqui agora ele está com 15. Então eu vou colocar aqui dano de 5, tá? Na ficha. Então atualizada a ficha também aí. Com 15 pontos de vida. 8 pontos de mana, tá? E acho que é isso aí mesmo, pessoal. Tá? Então, Cão está morto. Salvamos a família. Continue aí seguindo essa história. Valeu. Está eliminado o nosso Cão do Inferno. E se eu vencer, vou para o item 20. Estamos chegando ao final dessa live, pessoal. Desse episódio, na verdade. E vamos ver o que consta nesse item 20. Para no próximo episódio darmos continuidade. A criatura infernal jaz a seus pés, morta. O sangue viscoso e fedorento escorre lentamente, impregnando-se no assoalho, mas não importa. Todos estão vivos. Obrigado, aventureiro, diz a mulher, mal acreditando na própria sorte. Sabíamos que esta região estava sendo assolada por algum tipo de fera, mas ninguém desconfiava que fosse algo vindo do inferno. Nossas colheitas murchavam, o leite das vacas azedava, mas o pior era que estávamos sendo caçados e massacrados por essa coisa. Ela continua explicando, há várias fazendas nesta área, mas nenhuma é viável hoje em dia. Algumas famílias já haviam tentado deixar a região para se abrigar perto do castelo do outono eterno. Contudo, todas que fizeram isso foram chacinadas pelo cão do inferno. Agora que a fera demoníaca está morta, os fazendeiros poderão retomar suas vidas.
espalharemos a notícia pelas fazendas aqui perto. Poderemos plantar e colher em paz, finalmente. Com trabalho duro e sem um demônio em nossos calcanhares, todos poderemos prosperar. E aí vem uma coisa muito legal do livro-jogo, que é o seguinte, já identifiquei aqui só pelo destaque aqui que consta na página, tá? Ele diz o seguinte: destaque o adesivo R03, vá até a referência 69 e cole-o sobre o número 138. Depois, destaque o adesivo M1, vá até o mapa de Gunnor e cole-o sobre a posição 1. Então vá para 271. São muitas informações, mas eu vou aqui buscar os adesivos que constam, como a gente falou no primeiro episódio, no final dele. É uma baita de uma cartela, pessoal. Saca só. Cuidado com os spoilers aí, não é bom ver muito. Não pausa essa parte, porque no fim das contas é spoiler, né? A gente corre desse tipo de coisa. Mas aqui ele recomenda adesivo R03. O adesivo R03, ele faz parte aqui de itens, adesivos menores, tá? Que provavelmente fazem parte de você colar em alguns itens para não mais vivê-los ou vivê-los de uma maneira diferente quando você for reler este trecho do livro. Pelo que eu entendo, os itens que ele mencionou aqui que a gente tem que colar são itens que a gente viu aqui anteriormente. Então, por exemplo, ele pede para tirar o R03. O R03 está escrito 191 no adesivo. E aí vai até a referência 69. A referência 69 é do início desse episódio, né? A gente foi se aproximando, o vento frio avisa que a muralha gélida não está longe e tal. E aí a gente cola esta referência nova no item 138 aqui, que ele diz, vá para 138. E agora atualizado, ele não vai mais para o 138. Ele vai para o R03, ele vai para a referência 191. Então é isso. Eu vou fazer esse ajuste e esperem um minuto, que eu acho que ainda tem mais coisas por vir. Colei aqui, agora está como 191 a referência, e eu não sei o que é essa referência 191, se eu não me engano a gente não se deparou com ela. Vou dar só mais uma olhadinha aqui para ver se é isso mesmo. Não lemos essa parte, eu dei uma batida de olho, uma leitura bem dinâmica, não é o que a gente viveu. Então, o próximo que se deparar com essa parte, ele já vai viver uma outra coisa nesse livro, né? E ainda ele continua, depois destaque o adesivo M1. O M1 também faz parte aqui da cartela, né? Então, e vá até o mapa de Gunnor e colhe-o sobre a posição 1. E aí vamos lá. O adesivo M1, mesma coisa, tá, pessoal? Vou retirar aqui o M1. Este é o adesivo M1. A pena que acho que tá... Não consigo focar. Bom, vocês vão ver aí na própria atualização do mapa, beleza? Então no M1 eu vou até o mapa de Gunnor. Vamos lá no mapa de Gunnor, que está no começo do livro, lá, o mapa de Gunnor. E eu vou colar na posição 1. Então o mapa de Gunnor também passa a ter uma nova concepção aqui, né? Que inclusive está escrito Terras Aradas. E eu ganho mais uma ração de viagem, que está escrito aqui no meu... Também está escrito no adesivo. Está atualizado agora. E aí depois ele recomenda a gente ir para 271. Mas essa continuidade nós daremos no próximo episódio. Muito obrigado por assistirem. Desculpa aí as adaptações, porque coisa nova, né? A gente entrou num combate, eu estava me adaptando aqui como seria
os testes de ataque, né, e tudo que estava contemplado nisso. Mas para os próximos a gente vai pegando mais malícia e vai ficando cada vez mais legal acompanhar a trajetória do Hírem da Floresta do Corvo. Então fique por aí, continue acompanhando a gente, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente se você já chegou nessa parte do livro, ou o que você achou deste combate contra os bandidos e também contra o Cão do Inferno, mas que a gente salvou uma família aí, né, nessa fazenda que estava queimada por essa criatura. Então, até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.